Um ótimo dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dia 28/11 de 2023. Deixa eu olhar aqui para me ver os minutos. Para quando tiver que desligar o vídeo, porque ele não estava dando para ver por causa da claridade. Dia 28/11 de 2023. No vídeo de hoje, eu quero estar falando sobre obediência, sobre obedecer a Deus. Obediência. Antes aqui já de estar dando início à palavra do nosso dia, eu quero estar pedindo a você que deixe o seu like, que se inscreva no canal no YouTube, me siga nas redes sociais, Instagram e Facebook. Palavra de Deus de hoje, obediência. E o versículo a qual eu usarei como base para falar deste referente tema está no livro de 1 Samuel, capítulo é o 15. O versículo é o de número 22, que diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Tema da mensagem: obediência. Essa passagem, Samuel ele está falando referente à obediência com o rei da época, que era Saul, rei de Israel. E Saul ele tinha ido para lutar uma luta contra os amalequitas, né? Após ali os amalequitas terem se opusado contra Israel na saída do Egito, Deus havia feito uma promessa ali a Moisés que riscaria o nome dos amalequitas debaixo da face do céu. Então agora, quando chega em Saul, Deus deu uma ordem, né? Que não era para sobrar ninguém e que também não era para Saul tomar nada dos despojos dos amalequitas, nem ouro, nem prata, nem ovelhas, nem bois, nem vacas, nada. Só que Saul foi lá, venceu a guerra, e aí Saul trouxe aquilo que ele achou de melhor: ouro, prata, trouxe ovelhas, e ainda ele havia poupado a vida do rei dos amalequitas. Então quando Samuel chega, Samuel fala: Ô Saul, o que aconteceu aí? Não, eu fiquei com as ovelhas aqui, com o ouro e com a prata, que é para fazer um sacrifício para o Senhor Deus. Aí Samuel vai falar essa frase com ele: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Saul, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender a palavra do Senhor é melhor do que a gordura de carneiros, ou seja, é melhor obedecer do que sacrificar, né? Então Deus vai rejeitar Saul como rei de Israel, e aí vai ser levantado Davi por causa da desobediência de Saul. E essa palavra obediência, qual é o tema dessa mensagem, é algo que parece que é fácil, mas não é, né? Porque nós cristãos pregamos muito sobre obediência dentro da igreja, em obedecer a Deus, em obedecer a palavra de Deus. E se fosse tão fácil obedecer, né, não existiriam tantos desobedientes. Isso até mesmo biblicamente falando, quantos desobedeceram a Deus? Porque obedecer não é algo tão simples, não é algo tão fácil. Muitas das vezes, experiências a qual nós iremos ter com Deus e achamos essas experiências dentro da Bíblia em obedecer a Deus, são algo que sai da naturalidade, da realidade humana. Algo que vai fazer com que pessoas duvidem da direção a qual que você está indo, do caminho a qual que você está tomando, né? E esse é um exemplo de Abraão. Deus vai falar para Abraão ainda era, né? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra a qual eu te mostrarei. Olha o que Deus vai pedir a Abraão. Abraão, sai de dentro de casa. Abraão, sai de perto do seu pai. Abraão, sai debaixo da saia da tua mãe. Abraão, e você vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não havia ainda mostrado a terra a Abraão, mas Deus disse que mostraria para ele. E Abraão fica entre a cruz e a espada, e tem que tomar essa decisão de obedecer a voz de Deus ou de não obedecer. E a Bíblia diz que ele vai obedecer e ele vai sair. E agora ainda ele tem que convencer a sua mulher, porque ele mesmo já foi convencido pela palavra de Deus. Agora é convencer a mulher a abandonar tudo e sair da terra
ir para uma terra onde ele nem sabia que ele ia ir. Por isso que eu disse que muitas das vezes nós teremos experiência e também encontramos essas experiências dentro da Bíblia que foge da naturalidade, da normalidade nossa terrena, mas é algo espiritual. A gente também vai encontrar Noé construindo a arca. Deus vai dar uma ordem para Noé: Noé, constrói uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio, vou inundar tudo e meu espírito não contenderá com o homem mais do que 120 anos. E aí Noé tem que construir a arca numa época que nunca havia chovido, e ainda Noé começa a pregar acerca da vinda do dilúvio, né? E aí quem olha para Noé vai ser taxado como louco, como lunático, como fanático, né? Mas o que Noé faz? Noé obedece. E aí, quando a chuva caiu, quando começou a alagar tudo, eles quiseram entrar na arca, mas Deus já havia fechado por fora. Então obedeça, obedecer a Deus. Jonas também, Deus vai falar para Jonas: Jonas, vai lá em Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Não é só glória, não é só aleluia, não é só bênção que sobe até lá em cima. A Bíblia está dizendo que a malícia dos ninivitas subiu lá, e Deus falou: vai lá e prega. Fala para ele se arrepender, senão vou destruir tudo. E Jonas não quis ir pregar. Um pregador que Deus mandou ir pregar e não quis ir pregar. Diz aí historiadores, teólogos, que os ninivitas eles eram perseguidores do povo de Deus. Já ouvi falar em história que os pais de Jonas haviam sido assassinados pelos ninivitas. E aí é onde Jonas não queria ir pregar aos ninivitas, né? Não quis obedecer à voz de Deus. E obedecer a Deus, irmão, é pregar para quem você acha que não merece ouvir a palavra. Na verdade, nenhum de nós merecemos. Mas a graça, o favor imerecido nos alcança. É pregar, é falar para aquele que você acha que não tem mais jeito, que não tem mais saída, que não tem mais possibilidade de mudança de vida. Isso é pregar o evangelho. É não fazer acepção de pessoas, independente do que as pessoas haviam feito. E Jonas, por desobedecer, paga um alto preço. Vai ser jogado dentro da baleia, né? Obedeça, obedecer a Deus. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, Deus vai dar uma ordem para Ananias: Ananias, vai à rua direita. Lá tem um homem que está orando, e o nome dele é Saulo de Tarso, e ele não está enxergando. Impõe as suas mãos sobre ele para que ele volte a ver, e para que sejam cheios do Espírito Santo. Sabe o que Ananias falou? O senhor não sabe quem é esse homem, não. Não é possível que você está me mandando ir lá orar por esse homem. Esse homem, ele persegue todos que invocam o seu nome. E ele tem ordem dos principais dos sacerdotes para prender e açoitar todos aqueles que invocam o seu nome. E Deus falou: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Saulo já havia mudado, já havia se convertido. Saulo já havia mudado, já havia se convertido, mas Ananias ainda não sabia. E aí Deus vai revelar para ele. E aí ele foi lá, orou sobre Saulo, Saulo retornou a visão, foi cheio do Espírito Santo. E aí depois você imagina a felicidade, a alegria, o orgulho que Ananias vai ter de Paulo, quando vê Paulo começando a abrir igrejas, quando vê a alma se rendendo ao Evangelho, quando vê Paulo fazendo discípulos, pregando a reis, pregando a majestades, a homens de conteúdo, de estudo, de intelecto. Aí imagina Ananias depois falando: fui eu que o ungi, fui eu que separei ele, né? Vocês não acreditaram nele, mas eu acreditei, porque Deus falou que era, né? Ou seja, então obedeça. Fique tranquilo que o resultado, quem se incumbirá de fazer com que aconteça é Deus, apenas obedeça. A Bíblia também fala que Arão ele vai vir a desobedecer a Deus por causa da pressão. E muitas das vezes a pressão faz com que algum de nós não suportemos a pressão e acabamos desobedecendo a Deus. Moisés está no monte, escrevendo as tábuas dos 10 mandamentos. Lá ele fica por 40 dias. Israel achou que Moisés havia morrido e não retornaria mais. Queriam ir embora. E aí começaram a pressionar Arão para que construísse um bezerro de ouro para que eles adorassem e dissessem que o bezerro de ouro os havia tirado do Egito. E Arão, com medo do povo ir, cedeu à pressão e pecou e errou. E desobedeceu.
e construiu o bezerro de ouro. Então obedeça. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Vai ter dias que você não vai ter força para orar. Vai ter dias que você não vai ter força para ler a Bíblia. Vai ter dias que você não vai ter força para ir à igreja, para ser tão presente. Vai ter dias que você não vai ter força para pregar. Mas ainda assim obedeça. Obedeça. Continue obedecendo a Deus. Eu me lembro uma experiência que eu tive uma vez. Deus ele me deu uma visão. E nessa visão eu estava dentro de um ônibus pregando para uma mulher que estava com um filho preso. E Deus falava assim: fala para ela que eu guardei o filho dela na prisão para ele não perder a sua vida. E que de lá de dentro ele vai sair transformado. Vai sair um homem de Deus lá de dentro. Que eu vou fazer uma obra na vida dele lá dentro. Passou-se alguns meses, estou eu dentro do ônibus. E aí o Espírito Santo falou comigo: Ezequiel, capítulo 7, versículo 23. Faz uma cadeia porque a terra está cheia de violência. E Deus falou: prega agora dentro do ônibus que a mulher está aí. E eu não tinha tanto, né? Eu tava aí, uns 2 anos na fé e não tava com tanta coragem assim para pegar. Então eu me abaixei a minha cabeça dentro do ônibus e comecei a chorar. E não tive coragem de pregar para aquela mulher. Aquela mulher seria impactada pela experiência de ver Deus falando dentro de um ônibus. Aqueles que estariam ali, os seus passageiros, também seriam impactados. Obedeça. Quando Deus te mandar falar, fale. Quando Deus te mandar pregar, pregue. Muitas dessas mensagens a qual eu tenho pregado, eu levanto da minha cama e quando eu piso o pé no chão, dou um bom dia ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Falo: Deus, o que eu vou pregar hoje? Eu não preparei nada, o cansaço do meu trabalho. 2 empregos, 12 horas por dia em cada emprego trabalhando, não consegui preparar nada para pregar. E de repente ali Deus me dá o tema. E como você carrega um pendrive em um computador e ele enche a memória, Deus me enche a minha mente com aquela palavra, como se fosse um quebra-cabeça montado. E eu obedeço e venho e compartilho com vocês. Continue obedecendo a Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.